Senhor Deus, Jesus, nosso mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, nossos mentores, aos mentores do movimento espírita, não só do movimento espírita de Petrópolis, mas de todo o Brasil, a nossa eterna gratidão por tudo aquilo que nós temos recebido, de amparo, de auxílio. Agradecemos também a Chico Xavier, a Emmanuel, a André Luiz, que nos facilitou trazendo essas obras para que nós pudéssemos alargar um pouco mais os nossos horizontes e compreender um pouco melhor sobre a vida espiritual. Obrigada por tudo, que essa paz e que esse amor que por hora sentimos, que penetra no nosso lar, possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro daqueles que são motivos das nossas preocupações. Obrigada, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tem gente que me falou boa noite, mas eu não sei quem é. Boa noite foi a Sônia, tá? Gente, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência. Hoje a gente vai estar com um capítulo de número 1, muito interessante, Entre Dois Planos. Claro, esse livro ele vai estar todo acontecendo no plano espiritual com o plano da Terra, ajuda, né, e vice-versa, que a gente vai ver do que vai se tratar especificamente no capítulo 1 hoje, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui os slides que ficaram aqui, vamos lá. Bom, ele começou, até esse livro, como a Edilene falou no início, é um livro bastante poético, né, mas apesar de que eu não peguei muitas poesias dele, não, eu fui mais na parte que guardava mais ensinamentos, aí eu dei uma pescada em alguns parágrafos. Bom, André Luiz começa e ele fala assim: testemunha impassível observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplaras as incessantes renovações da geografia política do mundo, brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e pobres e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Quando eu pesquei esse parágrafo, né, a gente vê como tudo aqui na Terra, nessa dimensão que a gente vive, nessa dimensão material, como tudo aqui é impermanente. A gente vai ver que a geografia mudou, não só porque houve uma configuração no terreno da Terra, né, na parte sólida e da líquida, por causa dos movimentos comuns da própria desagregação, degeneração do planeta, mas também pelas questões das guerras, das conquistas de terras. Então, a gente vai vendo como tudo aqui é muito impermanente. O que ora se apresentava de uma forma, o próprio desgaste físico do planeta modifica a paisagem. A própria situação política, que envolve às vezes guerras ou tratados, muda a geografia política do nosso planeta. E aqueles que hoje estão ocupando cargo de poder, de mando, de administração pública, hoje eles estão na administração pública e amanhã, muitas vezes, são substituídos por outros. E assim ele fala, aqui na Terra é tudo impermanente, há o nascimento, há a morte e a ida e vinda dos seres, porque ora estamos aqui na dimensão material, ora desencarnados partimos para a nossa verdadeira vida, que é a dimensão espiritual. Então, nós vivemos numa dimensão que é impermanente, é tudo mutável o tempo todo. E é interessante como a gente se agarra a esta impermanência, tentando, à força, torná-la permanente, o que é impossível. Por mais que, por exemplo, a gente não queira morrer, um dia a gente vai morrer. Então, faz parte dessa dimensão que nós vivemos, a dimensão material, a mudança. Tudo aqui está em constante. Aqui as coisas nascem, crescem, se desenvolvem e desaparecem. Ou elas sofrem o desgaste do próprio tempo que leva a elas. Ou seja, aqui nada é permanente.
Em cima dessa impermanência, eu fui pegar na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar sobre as leis morais. As leis morais são aquelas que norteiam nossos processos evolutivos. Lá, Kardec nos apresenta que as leis de Deus, elas estão divididas basicamente em dois grandes blocos. Um, as leis materiais, aquelas que regem a parte física do nosso planeta, aqui está a cargo da ciência propriamente dita, desvendar, trazer coisas, novidades para nós, novos conhecimentos e novas descobertas. E nós temos um outro bloco de leis, que são as leis morais, que são aquelas que têm por finalidade estabelecer a relação do homem com ele mesmo, do homem com o próximo e do homem com Deus. Muito interessante esse tríplice aspecto dessa abrangência, né, deixa eu só botar já botou, da abrangência das leis de Deus. Elas estão divididas em dois grandes blocos, como a gente acabou de falar agora, de dar uma pincelada, e eu fui puxar uma lei, que é a lei de destruição, que é uma das leis de Deus, que é a lei de destruição, onde Kardec pergunta à espiritualidade: é lei da natureza a destruição? Porque a gente vê que há destruição. É claro que nem toda a destruição que a gente vê no nosso planeta, ela vai estar relacionada a uma lei de Deus. A gente sabe que tem muitos flagelos que ocorrem aqui no nosso planeta, que não são flagelos naturais, mas são flagelos provocados pela imprevidência do homem. Por exemplo, a gente vê que muitos lugares, por exemplo, enchem, as cidades ficam alagadas, não é só porque o governo não está cuidando devidamente dos rios, etc. e tal, mas também porque o povo dá uma grande contribuição, jogando papel, jogando tudo na rua, nos rios, e aí quando vem as chuvas, a gente sabe que alaga tudo. A gente sabe que, em parte, há muita imprevidência por parte também dos políticos, mas muito também do povo, que vai construindo, por exemplo, por não ter uma condição financeira adequada, ele vai construindo casas nas encostas, e como não temos fiscalização, quando vem a chuva, as casas que estão na encosta caem. Então, nem toda a destruição que a gente vai ver ao nosso redor, nós vamos poder classificar como lei de destruição que esteja inserida nas leis de Deus. E aí vamos lá. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Ou seja, preciso que as coisas sofram mudanças, e isso é transformações para que as mudanças possam acontecer. Então, a lei de destruição, ela é importante porque ela promove transformação e, portanto, transforma mudança. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tudo tem, por fim, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, muitas coisas que a gente vê no nosso planeta, que a gente chama de destruição, é necessário para que haja uma transformação e que mudanças e renovações cheguem para nós. Então, essa mudança, essa transformação, quando ela vem através da lei de Deus, ela é sempre muito positiva para todos nós, mesmo que no primeiro momento ela seja permeada de dor, mas ela vai ser positiva de qualquer maneira no nosso processo evolutivo, porque nós somos criaturas espirituais e não criaturas materiais. Então, mesmo que um desses flagelos destruidores, eles possam nos atingir e tirar a nossa vida física, a gente sabe que ele é de suma importância, ele é positivo, porque o espírito vai tirar dali uma lição, um aprendizado, ele vai estar se quitando com a lei de Deus de alguma forma, então, para ele, como espírito imortal, é sempre um saldo positivo. Porém, quando essa destruição, ela vem da mão do homem, em geral, ela é péssima para todos nós. Ela nos traz desolação, ela nos traz karma negativo para a gente futuramente ter que resolver isso. Então, é diferente quando a destruição vem através das leis naturais, das leis divinas. Por quê? Porque ali ela tem como finalidade promover elevação. E quando vem das nossas mãos, em geral,
ela nos promove karmas negativos. Então, a impermanência, ela faz parte, ela é uma lei de Deus, né? Que ela está inserida dentro do processo da destruição e da renovação. E aí eu coloquei ali embaixo um pensamento para a gente levar isso para vários ângulos de reflexão. Esse pensamento diz assim: quando aceitamos o princípio de impermanência, podemos romper com os laços do triunfo e da derrota. É verdade. Por que isso, esse pensamento? Porque toda vez que a gente pensa em destruição, em geral, quando a gente ouve a palavra destruição, essa palavra vem muito atrelada à derrota. Mas quando a gente tira dessa palavra tanto derrota quanto triunfo, porque é claro que se é derrota de alguns, é triunfo para outros, mas quando a gente desatrela essa palavra destruição do triunfo e da derrota, a gente consegue subir uma escala acima na nossa evolução espiritual, porque a gente consegue compreender que tudo sempre representará ganhos para a gente, no sentido de crescimento espiritual. Até porque, como eu disse para vocês anteriormente, nós não somos um ser material, e sim um ser espiritual. Então, mesmo que a destruição ela atinja a nossa vida, que é o que a gente mais estima, perder, mesmo assim, ela vai deixar na nossa vida um saldo positivo. Então, por isso que eu botei esse pensamento, para a gente poder abrir um pouco mais os nossos horizontes, para a gente enxergar o outro lado da moeda da questão de destruição e desatrelar a palavra destruição de triunfos e derrotas. Por exemplo, numa guerra, a destruição pode significar para o lado que venceu um triunfo e para o lado que perdeu uma derrota. Mas se a gente olhasse para a destruição e tirasse o triunfo e a derrota, a gente tiraria um saldo positivo para todo e qualquer processo de destruição. Isso é só para a gente parar para refletir e sair dessa questão, né, da dualidade da vida material, que, aliás, é para lá que nós estamos caminhando, sairmos desse processo de dualidade existencial. Por isso que, na série psicológica da Joana de Ângeles, se trabalha muito com a questão da consciência egóica, tentando superar essa consciência, não é suplantar, bem entendido, né? Ela é de suma importância para o nosso processo de conscientização, da gente ir abrindo o ângulo da nossa consciência. Mas para que essa consciência agora ela possa abrir um ângulo ainda maior, nós temos que sair da dualidade, sair da questão... faltou a palavra, gente, me faltou a palavra. Da questão analítica, porque a nossa mente é muito analítica, e começarmos, para sair dessa mente analítica, caminharmos por uma mente mais de síntese, de todo, de uma compreensão maior. Então, por isso que essa série psicológica, eu sei que algumas pessoas aqui do grupo estudam a série psicológica da Joana de Ângeles na nossa casa, ela é de suma importância para ajudar a gente a sair dessa consciência de dualidade e entender que só há uma lei, um peso, um valor e uma medida, que é o bem. Mas para a gente sair de lá, a gente tem que vencer a consciência egóica, porque é na consciência egóica, essa consciência que vai dar origem, né, ao orgulho egoísta. Não vou dizer origem, mas essa consciência egóica, ela se manifesta de forma orgulhosa e egoísta. Então, só quando a gente conseguir romper com essa consciência, é que nós vamos conseguir verdadeiramente alcançarmos uma visão de síntese e abrir cada vez mais e mais os nossos níveis de consciência para a compreensão maior da vida. Então, vamos lá. Eu saí do slide de novo. Vamos lá. Eni. Oi, pode falar. A gente poderia, né, até na própria resposta dos espíritos, que basicamente é transformação, né? Não há como ficar parado, em tudo há transformação sempre, né? E quando a gente pensa que está tudo sendo destruído, embora algumas destruições são de fato destruição,
Mas isso traz como consequência transformação, né? E depende do que é destruído para se transformar para melhor ou não, né? Vamos pensar, é fato isso que você disse, mas pensando melhor no que você está falando, não, o que você disse é isso mesmo. Mas você vê, quando a gente sofre um processo de destruição, nem sempre a gente consegue, dali, daquele revés da nossa vida, daquela queda que a nossa vida está sofrendo, né, que é um processo de transformação, né, é uma coisa que parece destruidora, mas ela está ali para me transformar, para poder me renovar. Ela tem por finalidade exatamente isso, fazer a renovação e a nossa evolução, fazer com que a gente desperte para valores reais, os valores espirituais, na realidade, né? Em síntese, seria isso. Mas nem todo mundo, quando passa um momento de dificuldade, um momento de revés na vida, ele consegue tirar uma lição daquilo ali. É isso que a gente precisa entender. Então, às vezes, ele fica privado de crescer porque ele não consegue ver naquele sofrimento, naquela situação de dificuldade, de destruição que a vida dele sofreu, ele não consegue tirar dali um ensinamento. Ele fica entristecido, se sentindo vítima, se sentindo desamparado, aquém, se sentindo derrotado. Então, nesse sentido emocional, se a gente não abrir o olho, aquilo que pode nos visitar externamente, como uma catástrofe natural, pode não simbolizar para a gente, inicialmente, um processo de transformação. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu entendi, e eu sempre achei que até a própria reencarnação é um processo de transformação, né? Com certeza, é um processo que a gente, estando nesse mundo, permeado por dor, porque esse mundo é um mundo de impermanência, e a impermanência por si só, ela traz dor, não tem como, porque aqui é tudo passageiro, aqui não é eterno as coisas. A gente sofre perdas desde o momento que está nascendo, por exemplo, a gente já está perdendo a juventude, um exemplo. Uhum. Quando a gente nasce, a gente já perde o aconchego do útero materno. E ao longo das nossas vidas, por essa dimensão ser impermanente, nós vamos perdendo outras coisas na nossa vida. Então, se a gente não souber olhar para isso e extrair disso uma lição, na nossa vida, passar por aqui não vai ser um processo de renovação, mas vai ser um processo de lamúrio e um processo de estagnação. É isso que eu quero mostrar. Emocionalmente, isso tem um outro lado. Ok? Entendi. Não sei se eu estou me fazendo compreender para todos, né? É claro que a lei de destruição, ela visa, como a Elisa falou, ela visa trazer a modificação, a transformação e a evolução nossa. Estar inserido nessa matéria, nessa dimensão material, é para nós evoluirmos, mas nem sempre a gente vê todas as criaturas aproveitando essa oportunidade. A gente vai ver as colocações dos assistentes, dos instrutores mais na frente, nesse mesmo capítulo, que muitas pessoas estão aqui e não aproveitam o momento para se espiritualizar. E aí eu digo, tudo que está sendo passado aqui, se você não aproveita para fazer um crescimento espiritual e um crescimento, para adquirir uma maturidade e um crescimento emocional, você passou pela vida, mas não vai levar nada. Só passou por aqui. Só viveu aqui nessa dimensão, mais nada. Então, sofreu os reveses dessa dimensão, as impermanências dessa dimensão, que essa dimensão é toda feita através de construções e desconstruções, porque ela é cíclica, né? De perdas e ganhos, é assim que nós vivemos aqui, de altos e baixos, e passou pela vida e não levou nada. Só viveu aqui. Só viveu. Então, é isso que a gente precisa compreender. Estar aqui é para tirar uma lição. Qual a lição que a gente tirou hoje da vida que a gente teve? Daqui a pouco, hoje é dia 15, né? Daqui a pouco, o dia 15 está terminando. Meia-noite, acabou o dia 15. O que eu colhi de informações que me levaram a um processo de formação, ou seja, que me desenvolveram interiormente, que me levaram a um processo de crescimento?
os dias na nossa vida são para nos fazer crescer. Desculpa, então, o calderário é o assistente, especialista em atendimento na crosta, então esse livro é em 2 planos, né? A crosta terrestre, na área da psiquiatria iluminada. Então, olha que interessante. É da psiquiatria que enxerga o homem como espírito imortal. E se ele é um espírito imortal, um espírito que já teve muitas vidas. Então, é nesse entendimento que se chama psiquiatria iluminada. Por quê? Porque entende que aquela pessoa que está passando por uma distonia mental, ela não está passando por um acaso, ela está passando porque ela semeou, mas que ela tem como sair daquela condição. E com André Luiz, né, um assistente especialista que vai trabalhar com André Luiz, irá agregar-se aos trabalhos do instrutor Eusébio também. Então, André Luiz vai estar entre Calderário e Eusébio. E quem é o Eusébio? Eusébio é um instrutor, protetor de necessitados, de mentes desequilibradas. Então, ele vai trabalhar com muitas pessoas que estão desequilibrados emocionalmente, com as suas mentes em desequilíbrios. Me perdi. E o superintendente da organização espiritual em zonas intermediárias. Olha que interessante, a gente vai ver isso. Semanalmente, o Eusébio vai à crosta planetária, onde, em região adequada, que a gente vai ver também, presta esclarecimentos aos espíritos encarnados, desdobrados pelo sono, relativamente espiritualizados, dedicados ao socorro de sofredores. Então, semanalmente, Eusébio se reúne com espíritos que estão aqui encarnados, mas que trabalham com irmãos sofredores aqui na nossa dimensão material. Então, é um livro que vai trabalhar essa questão de desequilíbrios mentais, né? Vai trabalhar com a psiquiatria iluminada, olhando para todos os aspectos do homem, porque ele é um ser biológico, um ser social, mas é um ser emocional e um ser espiritual, que é o que a Joana de Ângeles chama de homem integral. Então, olha que interessante, esse livro vai dar essa abordagem para a gente. E os 2 personagens principais é Calderário e o Eusébio. E aí que a gente também estava conversando aqui antes da aula, aí nos bastidores, e esse livro aqui é um livro que descreve, é um livro que descreveu 1 semana de trabalho desses trabalhadores. 1 semana. E aí a gente estava até falando, um livro que provavelmente a gente vai levar quase 1 ano para terminar, esse livro, ele relata situações que ocorreram com aquela equipe de trabalhadores num período de 1 semana. Então, agora, voltando a falar da impermanência, olha quantos ensinamentos que esses espíritos agregam em 1 semana. E aí a gente tem que trazer para a nossa realidade o que a gente tem semeado e que a gente tem colhido todos os dias da nossa vida. Porque um dia da nossa vida deveria ter muita coisa de aprendizado. É isso que eu estou também querendo retratar para a gente. Ok? Então, dispomos de 1 semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito. Solicitei ingresso na turma de adestramento, André Luiz, da qual se fizera Calderário eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza características dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Então, André Luiz tem 1 semana, digamos, de folga, e ele vai entrar na equipe do Calderário para colher uma série de informações de suma importância para a nossa vida mental. Então, olha que interessante. 1 semana deu um livro, e a gente vai levar quase 1 ano para estudar esse livro. Quais são os tipos de casos que eles atendem de distonia mental? Que aqui a gente, às vezes, vê que aqui na Terra tem especialidade para tudo, né? Temos o psiquiatra especializado em distonia mental, temos o ortopedista que vai se fragmentando, um é especialista em mão, outro em ombro, outro em não sei o quê. Mas e lá? Olha como é que eles trabalham. A seriedade e a capacidade de trabalho. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas, importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto às particularidades. Por quê?
Eles tinham noção do que eles iam fazer. Mas nós somos seres ímpar. E uma coisa, entenda, o nosso estado emocional, ele muda com muita rapidez. Se em 1 minuto a gente às vezes está de um jeito, 1 minuto depois a gente já está de outro. Então eles trabalhavam muito com coisas imprevistas, aleatórias, com situações semelhantes, mas que podiam oscilar de uma hora para outra. Olha que interessante a capacidade que têm esses trabalhadores de poder lidar com os nossos problemas, lidar com as nossas flutuações de humor, com as nossas flutuações mentais, psicológicas e problemáticas. Então, eles sabiam mais ou menos o que esperar, porém não exatamente, porque guardava particularidade. Então, mesmo trabalhador que, vamos dizer, que tinha, vamos supor que estava sofrendo uma depressão, ele poderia estar hoje com mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Então, eles não tinham exatamente um quadro traçado a rigor. Por quê? Porque a pessoa poderia apresentar-se de forma diferenciada. Então, olha como esses trabalhadores, eles são muito bem preparados no plano da espiritualidade, porque eles trabalham com coisas muito imprevisíveis. Aí que eu saí do slide de novo. Qual o objetivo do trabalho? A gente mais ou menos já viu qual que era. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Então, eles lidavam com as intempéries da nossa emoção, né, que nos trazem infelicidade, são espíritos infelizes, evitando que aqueles espíritos, naquela condição, chegassem a um quadro de distonia emocional realmente traçado e grave, ou mesmo que fosse levado às vias de fato do suicídio, ou que se entregassem a processos morais os mais deploráveis possíveis. Então, olha a margem de problemas pesados com que eles trabalhavam. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com acendrado devotamento ao bem do próximo. Ou seja, além de compreender bem a psique humana, sem sombra de dúvida, esses trabalhadores também tinham que ter um conhecimento bem importante, significativo de Evangelho de Jesus, porque eles vão trabalhar com a parte moral. Então, eles têm que ter um norte, um modelo, um guia. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Então, vai ter que trabalhar com os ensinamentos dele para evitar os processos que a gente viu ali em cima, ó, de extremos de loucura, que são as distonias mentais. Naquela época, acho que ainda não tinha todas as distonias, ali ele colocou como loucura para englobar tudo, né? Mas com todas as distonias mentais, o suicídio e os extremos desastres morais. Então, olha, eles tinham que conhecer a psique humana e conhecer os ensinamentos de Jesus. Então, bastante interessante a forma de trabalho. Calderaro. Vamos lá, Calderaro. Colocações. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Então, é importante a gente entender que essa bondade de Calderaro era um processo de beneficência, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, essa bondade dele espontânea, de ser bom apesar de, que muitas vezes a gente só é bom através de uma série de questões, de uma série de questionários, de imposições e de condições, o Calderaro, ele tinha uma bondade espontânea, já era algo que ele trabalhou dentro dele. Não era muitas vezes o que a gente escuta na sociedade, eu sou bom com quem é bom comigo. Não, Calderaro era bom apesar de, era bom em ponto final, porque ele tinha uma bondade espontânea. E ele tinha uma serenidade. O que dá serenidade para a gente? É uma pergunta que a gente precisa parar para começar a fazer um processo de reflexão. O que me traz serenidade? Uma pessoa serena é uma pessoa que já compreendeu um pouco mais as leis de Deus,
e tem fé, acredita nessas leis, não é uma fé cega, ela entende o que se passa ao redor. E sabe que as coisas que estão inseridas na nossa vida, se estão ali, é porque tem uma razão de ser. Ou seja, o que está inserido na minha vida é para eu viver e retirar dali uma experiência. Não importa se o que está é bom, é agradável, ou é desagradável, ou é ruim. O importante é que aquilo que está ali tem uma finalidade de me ensinar alguma coisa, de me libertar de alguma coisa. Então, a serenidade, ela advém desse entendimento, dessa vivência. Não é só uma questão intelectual, é também uma questão de vivência, de crer, de acreditar. De acreditar verdadeiramente, de dar crédito verdadeiramente. De saber que a nossa vida está sendo dirigida por Deus. E não temer isso, e seguir. Então, essa era a característica, é a personalidade do Calderaro. Ele é um homem bom e de inquebrantável serenidade. Isso mostrava ele a sua sabedoria, isso lhe dava muita sabedoria. Porque a gente vai ver que eles vão lidar ali com situações, com espíritos muito difíceis. Então, se você não tiver uma bondade, você vai se irritar, e se você não tiver serenidade, você vai se desesperar. Então, ele precisava desses dois componentes para saber direcionar essas pessoas, esses espíritos, para que eles não chegassem ao processo, às vias de fato da loucura do suicídio ou das quedas morais que a gente viu para trás. E Calderaro tinha os requisitos necessários. Requisitos que também, se a gente quiser trabalhar com essa situação, seria importante a gente começar a desenvolver. E aí eu trouxe uma passagem de Mateus que diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre justos e injustos, e vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, ali é uma comparação, que o sol, ele vai aquecer e vai levar vida e vai disponibilizar vida para as pessoas que são boas e para as pessoas que são mal. Isso aí reflete a bondade. A bondade é a pessoa boa. Ela é boa para uma pessoa que é boa com ela e para uma pessoa que a provoca, a desarmoniza. E ele ainda, Jesus coloca, e se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Ou seja, amar aquele que a gente um dia já trabalhou e já aprendeu a amar, que recompensa, que transformação, que evolução isso pode me oferecer? O difícil é a gente amar e ser bom aqueles que nem nos amam e nem bons com a gente eles são. Então, é para mostrar a importância que Calderaro compreende tudo isso, mas porque tem essa vivência também. Porque já conseguiu colocar em prática as leis de Deus e consegue hoje ser bom com quem não é, e por isso não se irrita, e consegue levar ajuda mesmo àqueles que, para um primeiro olhar nosso, a gente acha que não merecem nada, e consegue amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Então, ele tem a bondade e a serenidade. Por quê? Porque já viveu essa passagem que Jesus colocou ali. Né? A compreensão de ser bom com quem não é, e amar aqueles que não nos amam. É um desafio imenso. Amar a quem a gente não ama. Amar quem nós não simpatizamos é procurar nessa pessoa virtudes que a gente não quer ver. É procurar razões que a gente não quer encontrar. Então, Calderaro, no mínimo, é um homem que está tentando viver os ensinamentos de Jesus. Por isso ele pode executar o trabalho com esses espíritos tão difíceis. Porque ele já se autossuperou. Porque ele já consegue enxergar naquele espírito em desequilíbrio um potencial de vir a ser, de ser uma pessoa melhor, de ser alguém que
que futuramente também será bom, será do bem, porque tem potencial do bom e do belo e do justo dentro de si, porque todos nós temos a semente de Deus dentro de nós, do bom, do belo, do justo. Mas a questão é botar isso como uma coisa a prevalecer na nossa vida de relação. Em geral, a gente só é bom e só oferta benefícios ou benemerências para quem é bom para a gente ou para quem pode nos dar alguma coisa em troca. O difícil é ser bom para quem não é e ajudar a quem não vai dar nada ou não pode dar nada para nós. Né? Então, é uma lição para a gente explorar. E os atendimentos, vamos lá. Em torno, ó, que eles vão agora para uma reunião, né, com aqueles que vão em desdobramentos assistir os ensinamentos, né, espirituais promovidos, produzidos por Eusébio. Em torno, árvores robustas de copas farfalhantes alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina no recinto iluminado de claridades inacessíveis às faculdades receptivas do olhar humano. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pela força libertativa do sono. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo, não é do espiritismo tão somente, em suas correntes diversas que se candidatam aos serviços da vanguarda. Então, a gente fica pensando, a gente quer sempre uma reunião heterogênea, mas a gente tem que saber aprender a trabalhar com diferenças e buscar as semelhanças. E, possivelmente, é o que o Eusébio vai fazer. Ele, dentro dessa explanação dele, ele vai buscar as semelhanças e não vai trabalhar com as diferenças. Nós podemos trabalhar com os nossos irmãos espiritualistas, porque também o somos, são os católicos, os protestantes. Tem pontos entre nós que divergem? Muitos. Mas nós podemos trabalhar com os pontos que convergem, sem sombra de dúvida. E Eusébio vai saber fazer tudo isso, porque é importante saber aproveitar o trabalhador. E aí, esses trabalhadores são diversos semeadores, semelhantes a Jesus, que saiu a semear em vários solos, deixou sementes à beira do caminho, entre o terreno pedregoso, entre os espinheiros, e, finalmente, a boa semente caiu em solo fértil. A questão é saber que tipo de solo somos nós. Temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. É muita gente. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, enquanto nutram fervorosas aspirações de colaboradores no plano divino. Mas estão ali, estão dando o que eles podem. E isso é que é importante, a gente fazer o que pode. Porque se Jesus, se Deus fosse esperar trabalhadores preparados, totalmente preparados para a sua seara, para trabalhar aqui nessa nossa dimensão, não teria ninguém. A gente tem que ir se preparando, caindo e levantando, corrigindo, tendo humildade de dizer que errou, errar e acertar, e fazer isso, e seguir, ajudando e semeando o que puder dar, para quem quiser. Também entender isso, para quem quiser. Porque existe uma lei chamada de livre-arbítrio, que é a lei de liberdade. A gente tem que respeitar os corações. Saber dar a semente para quem quiser receber essa semente. E a quem não quiser, que é à beira do caminho, a gente tem de passar e ir. Deixar a pessoa, não forçar. Que nem Deus nos força. Então, que nós também tenhamos a sabedoria de ajudar sem ficar esperando resultados. Os resultados são para Deus, não são para nós. Apesar da claridade que lhes assinalavam as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústia, ou seja, não são trabalhadores perfeitos. Por isso que eu botei ali embaixo uma passagem do Evangelho. Mas que tentam dar o seu melhor todos os dias.
E é isso que a gente tem que fazer. Porque eu sei que nessa turma aqui tem muitas pessoas que são trabalhadores da instituição espírita. Então, é isso que a gente não pode perder de vista ou de mira. Continuar fazendo tudo que a gente puder, tentando dar o nosso melhor, crescendo, mas não desistir, porque nós somos imperfeitos, sim. Mas tudo que a gente puder fazer, a gente deve fazer. Então, ele coloca assim: ainda padece desarmonias e angústias, que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Ou seja, a gente que está capengando, mas está tentando fazer alguma coisa, pode ter certeza, a gente sempre vai ser ajudado. Até quando a gente não está fazendo nada de bom, a gente está sendo ajudado. Então, imagina se quando a gente está afim de fazer coisas boas, o quanto que a gente não vai estar receptivo a essa ajuda, mais receptivo. E aí eu só coloquei essa passagem do Evangelho para a gente não desistir das nossas tarefas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Ou seja, não se reconhece o trabalhador espírita ou o verdadeiro espírita pela perfeição dele, porque ele não tem, mas sim pelo esforço que ele vem empregando e se transformar moralmente, em domar suas más inclinações. E é isso que a gente não deve deixar de fazer os nossos trabalhos, só porque a gente não é perfeito. E aí, dentro dessa passagem, que vai fazer um link com as nossas colocações, quando a gente falou lá da destruição, que a lei de destruição tem por finalidade promover uma melhoria em todos nós, mas que a gente pode estar inserido aqui na Terra e não estar aproveitando o suficiente, né? Está no plano material, está passando dificuldades, reveses, mas não está aproveitando esses momentos difíceis e convertendo ele em experiência, mas sim apenas contornando e vivendo a vida material e dando cada vez mais ênfase à vida material. Então ele faz um alerta. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, nós hoje temos muita gente inteligente. A gente não vive mais como na Idade Média, que a maioria tinha dificuldades. A gente hoje vive numa sociedade moderna em que a maioria das pessoas são muito inteligentes, mas muito mesmo, e tem acesso a muitas informações para ser. E ele continua: em face do surto de inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. Ou seja, temos muita gente inteligente, mas com paralisia de sentimentos, ou seja, imaturos emocionalmente. E é o que a gente tem visto muito nessa sociedade moderna, muito. Muita gente de uma imaturidade emocional infinita. A gente vê que as relações humanas estão cada vez mais frágeis, mais fragilizadas. Por quê? Porque a gente não suporta nada. A gente não suporta nada uns dos outros. Se a gente vivia um período anterior, em que a gente era repreendido e castrado e que era ensinado que tinha que suportar tudo, a gente caiu a partir principalmente da década de 60 para frente, num período em que a gente não suporta mais nada. Então, se a gente saiu de um período que suporta tudo, a gente caiu num período que não suporta nada. Duas grandes burrices, que são as extremidades. Suportar tudo e não suportar nada. A gente ainda não encontrou equilíbrio entre aqueles períodos que nós vivemos de castração total, de falta de liberdade de expressão em todos os sentidos. A gente não entendeu que a liberdade que se conquistou com o processo da inteligência era para nos levar para um caminho seguro e nós nos desenvolvermos de forma segura, emocionalmente e espiritualmente. Não, a gente caiu lá do outro lado, foi capotando, caiu lá do outro lado e nos tornamos seres frágeis dentro de uma sociedade. Então ele coloca assim: grandes massas, há séculos, permanecem distanciados da luz espiritual. Há séculos, ele não está falando só do nosso período aqui. Ele está falando das séculos. Então, olha só, reencarnou e desencarnou, reencarnou e desencarnou, reencarnou e desencarnou, e está distanciado da luz espiritual. Então, não amadureceu espiritualmente, nem emocionalmente. Passou por todos os sofrimentos aqui na Terra e não levou nada. Então, é isso que a gente vê.
A nossa casca é dura, por mais que venha a dor para sensibilizar, nossa, até chegar na gente custa dessa. A gente ainda está insistindo. A civilização puramente científica, que nós agora estamos vivendo isso, é um Saturno. Saturno ele é o deus, né, da transformação, mas é também o deus que originou as Saturnálias, o devasso, a violência, as tristezas, né, as coisas difíceis que nós estamos vivenciando. Espera aí que tem uma colocação no chat, mas eu estou fora aqui. São os adormecidos. É isso aí, Regina. Nós estamos adormecidos. E esses espíritos estão adormecidos, mas nós também estamos adormecidos para outras coisas, né? Mas esses que reencarnam há séculos, para lá e para cá, estão dormindo até hoje, estão em consciência de sono. O que é consciência de sono que Gurdjieff fala? É viver para comer, dormir, trabalhar e procriar. Mas não entende que ele tem mais coisas para fazer aqui. Ele precisa dessas coisas para estar aqui. Mas a finalidade da vida não são essas coisas, né? A Miriam também colocou um pouco antes, eu não vi, peço desculpas. Nossa, como precisamos ouvir isso? Estamos tão divididos. Nós estamos divididos. Nós é que estamos divididos. Nós temos que aprender a nos unir com as nossas diferenças. E não ficarmos enraivecidos quando as pessoas não pensarem como a gente. Porque faz parte da vida não pensar como a gente. Nem a gente não pensa como as pessoas. Mas a gente está dividido em muitas coisas, Miriam. Muitas coisas. Para a gente se unir agora, vai ter que ter muita maturidade emocional e espiritual. Essa maturidade que o Eusébio está falando aí. Então, grandes massas, há séculos, permanecem distanciados da luz espiritual, são aqueles que estão adormecidos. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Crescemos muito intelectualmente, mas só. Não podemos ficar com uma asa só. Nós precisamos da outra asa para voar. A asa da sabedoria, que é o desenvolvimento do amor, que é o crescimento. Para a gente ter o amor verdadeiro, a gente tem que se desenvolver emocionalmente e espiritualmente. E aí a gente vai passar aí voando. Daí, o agravo das nossas obrigações no setor da assistência. Por isso que eles têm muito trabalho lá. Por quê? Porque a gente está vivendo tanto para a vida material, a gente está tão imaturo, que a gente não trabalha a espiritualidade fora do comum. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Preparar o espírito, preparar para a vida espiritual, mostrar que ele tem emoções que precisam amadurecer, mas que ele é um ser eminentemente espiritual, vivendo uma experiência material e não ao contrário, que é o que muita gente acha. Né? E eu tirei essa passagem aqui, de Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 14, que é uma parte do sermão profético. Aliás, o sermão profético deveria ser lido por nós de novo. Então, Mateus narra assim: nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Olha aí, Miriam, o que você colocou. A divisão. Olha aí, está lá no sermão profético. E Kardec também fala isso no livro A Gênese, quando vai falar da geração, da nova geração, que os grandes conflitos que vão ter aqui na Terra não são os cataclismos físicos, mas serão os grandes conflitos, serão os conflitos de ideias, de ideologias. E o que a gente está vendo agora? É exatamente isso. É exatamente isso. Nunca tivemos tão polarizados. E precisamos sair da dualidade. Enquanto vivermos as polarizações, estamos dentro de uma consciência de dualidade, não vamos vencer, não vamos espiritualizar, não sairemos dos ciclos reencarnatórios de dor, enquanto a gente não sair da dualidade. Então, vamos lá, vou seguir ali. Então, numerosos falsos profetas surgirão. Falsos profetas não são só obsessores, não. Não são só, não. A própria mídia, às vezes, é um falso profeta. Porque o que a gente vê de informação errada junto com informação correta, tem hora que a gente não sabe mais em quem vai acreditar. A gente tem que ficar procurando fonte até chegar. Então, os falsos cristos e os falsos profetas não são só os obsessores. São esses que propagam e divulgam as coisas erradas, os erros,
que para manipular as consciências. Isso está em todos os lugares, nas mídias, os livros, está dentro dos templos religiosos, em tudo quanto é lugar. Né? Que a gente pensa que falsos cristos, falsos profetas é só um obsessor, mas não é. E enganarão a muitos, e nos enganarão, quer dizer, vocês vão ver. E por causa da multiplicação da maldade, que é o que a gente está vendo aqui, o amor da maioria das pessoas se esfriará, é o que a gente está vendo. É tanta maldade que tem gente que já está se afastando uns dos outros. Aquele, porém, que continuar firme, olha aí, mas também Jesus nos consola. Ele diz, vai haver isso, mas olha só, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. O que é firme? Qual é a firmeza? É viver a lei de Deus, que é a lei de amor e de misericórdia e de brandura. Não é essa violência que a gente vê nas redes sociais. Pode falar, Loriana. Não sei se você levantou a mão que você quer falar ou foi por um acaso. Então, vou continuar. Se você quiser falar, só me interromper. Então, ele continua assim, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Isso faz parte do sermão profético de Jesus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará ao fim, chegará ao fim a grande tribulação. Porque o sermão profético, ele é dividido em 2 grandes blocos, o da tribulação e da regeneração em si. Por isso que vale a pena ler o sermão profético novamente. Estou até pensando em novamente refazer o sermão profético como palestra de novo. Estou até pensando em refazê-lo. Que a gente vê mais coisas, vê outras coisas, que eu acabei pegando essa ideia de fazer de novo. Então vamos lá. Espera aí que eu saí dos slides de novo, gente. E aí eu trouxe um sociólogo polonês, que eu sempre falo muito, que é o Zygmunt Bauman. A gente tem que entender que sociólogo, ele não se envolve com questões religiosas, eu não sei se vocês sabem. Ele retrata aquilo que ele está vendo e ponto final. Tá? O Zygmunt Bauman, ele fala dessa nossa sociedade líquida. Ele fala que esse período de sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, um período cultural, né? Ele chama esse período de modernidade líquida. O que é modernidade líquida? Uma coisa líquida é uma coisa sem consistência. Sem consistência e sem profundidade. Passa rápido, leva tudo, não dá tempo para a gente refletir, porque é uma coisa que tem uma velocidade, às vezes, muito grande, não nos permite reflexão, que é o que a gente está vendo hoje. As coisas estão tão rápidas que a gente não reflete sobre elas, fora o que vem de coisas divulgadas erradas para confundir as mentes de todos. Então, a gente está sem tempo de reflexão. E é uma sociedade sem consistência. Sem consistência, sem moralidade. Então, as coisas aqui, elas estão sempre flutuando muito. Isso o Zygmunt Bauman fala nas suas obras. Aqui eu estou só dando uma pincelada. Né? Mas as coisas são muito rápidas. E isso gera, em toda uma sociedade, muito medo, muita violência. É o que nós estamos vivendo. E uma sociedade sem uma reflexão, sem um poder de reflexão, de enraizamento, de introspecção. Então, é de propósito para criar mentes que não pensam muito e que não são amadurecidas. Então, elas vão sendo permitidas serem direcionadas. Então, a água, né, uma sociedade que é líquida, a água é uma coisa que não tem consistência. Se você botar ela num pote redondo, ela fica redonda. Se você botar ela num pote quadrado, ela fica quadrada. Então, é uma sociedade muito manipulável. Os valores são, assim, inconsistentes. Dentro de uma sociedade como essa, vive-se e sente-se muito medo, desamparo, e aqueles que não puderem seguir a essa velocidade e estar inseridos dentro dessa sociedade, serão colocados à margem. Por isso que a gente está vendo hoje uma sociedade que tem muitas distonias mentais, muita ansiedade, muita depressão. Por quê? Porque é tudo sem consistência, tudo muito desesperador. Por isso que é também uma sociedade consumista, claro. E que bom, porque vão colocar na nossa cabeça que nós precisamos ter um último celular, e aí a gente vai fazer prestações de 20 vezes, 30, 40, 50 para comprar um celular, e vai ficar sem comer, mas precisa ter o melhor celular na mão para desfilar no centro histórico, por exemplo. Precisa ter o melhor computador, as melhores roupas, o melhor tênis, o melhor não sei o quê.
uma sociedade muito fácil de ser dirigida. Uma sociedade que sofre um processo de massificação. Todo mundo fazendo as mesmas coisas, com os mesmos ideais, que é o que a gente vê. Mas que não se ausculta mais, que não sabe nem quem é a si próprio. E é uma sociedade que, em função desse estado líquido, é uma sociedade que não se compromete, né? Que só quer se comprometer. Desculpa, que não se compromete com nada. Não quer se comprometer com o outro, com nada, porque tudo tem que ser rápido. O importante é o seguinte, eu preciso estar dentro desse contexto. Então, o outro é meu inimigo em potencial, eu tenho que competir com ele até vencê-lo. Eu não devo acreditar nas pessoas, mas eu devo usá-las como eu uso todas as outras coisas. Esse é o panorama dessa nossa sociedade. Então, uma sociedade que não quer se comprometer com nada. Está só envolvido com as coisas, porque é tudo muito rápido, está só envolvido. É como essa roupa, está envolvendo o meu corpo. Mas eu não entro em contato com o meu mundo interno. Esse é o panorama da nossa sociedade. E aí eu trouxe também algumas colocações ali do Zygmunt Bauman, que é para a gente ver que se o irmão Eusébio está retratando uma sociedade problemática, dizendo que essa sociedade não tem um desenvolvimento, o nosso momento atual é sem um desenvolvimento espiritual e emocional, eu também aproveitei para trazer o sermão profético e mostrar que tudo isso faz parte desse período que nós estamos vivendo, e que isso também está fora da religião. Isso está sendo retratado por sociólogos, por pessoas que estudam o comportamento e a forma de agir de um todo, de uma sociedade. Então, é só para a gente parar para refletir que a gente pode dar muita contribuição dentro desse movimento religioso que a gente escolheu para nortear a nossa vida, que é o espiritismo. Dentro dessa doutrina espírita que nós, melhor dizendo, dentro dessa doutrina espírita que nós escolhemos para nortear os nossos processos existenciais. Nós podemos. E dentro do movimento espírita, nós temos várias frentes de trabalho que poderemos agregar à nossa vida para realizarmos um bom trabalho na sociedade. Não para divulgar os nossos ídolos de pés de barro, que fique bem entendido sobre isso. Porque dentro do movimento espírita é para falar de Jesus, de bem-aventurados brandos e pacíficos, mesmo que eles estejam sendo ridicularizados pela essa sociedade. Que não importa isso, Jesus também foi ridicularizado por ser bom, por ser útil, por ser verdadeiro. Né? Mas para isso a gente tem que ter um suporte emocional para saber passar por tudo isso. Enfim, é o que eu tinha para falar. Acho que eu falei para Chuchu essa noite. Espero que tenha sido uma contribuição e não uma falação sem contribuição. Espero que tenha sido uma fala de contribuição. Se vocês não tiverem nenhuma colocação ou mesmo pergunta para ser feita, eu vou pedir a Márcia, que eu já pedi inicialmente, se ela poderia, por gentileza, como prece final, fazer a nossa prece do Eusébio, que é muito bonita, que vai nos ajudar para esse momento que a gente está vivendo aí hoje, né? Eu que agradeço a todos vocês. Eu não sei se a Márcia está aí. Estou aqui. Tá aí, Márcia? Não foge não. Estou aqui. Larga a máquina um pouquinho, tá, Márcia? Depois tu trabalha de novo para os desafortunados da vida, tá? Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre, e antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez.
Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja.